Hoje eu tô aqui pra falar do novo filme da Marvel, Thor, Love and Thunder. Eu vou deixar aqui a playlist com todos os filmes da Marvel que eu já falei, então não deixa de seguir o canal e de curtir esse vídeo, porque eu sempre trago as novidades. Novo filme do Thor. Então vamos lá. Lembrando que este é o quarto filme. A gente teve o primeiro filme do Thor, o segundo, Thor, o Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, que eu já comentei aqui minha opinião sobre o Ragnarok. E temos agora esse novo, Thor Love and Thunder. E eu já deixo de início que esse filme não é sobre o que você está pensando. Primeiro, é um filme de comédia. Os filmes em geral do Thor têm a tendência de serem mais comédia mesmo. Se você pegar Thor Ragnarok, é um escracho. E esse segue a mesma linha, até porque também é do Taika Waititi. O Taika, gente, ele é maravilhoso. Mas eu já digo que eu prefiro esse do que o Thor Ragnarok. Qual é o meu problema com o Thor Ragnarok? Meu problema com o Thor Ragnarok é o Hulk. Pra mim, pegaram o arco do planeta Hulk, jogaram em Thor Ragnarok só pra ter onde colocar o banner. E isso foi um pouco decepcionante porque eu queria ver sozinho esse arco lá dele se casando, mas enfim. Voltando pro filme, ele se passa após, ele segue a linha temporal, tá? Ele se passa após Ragnarok, após o blip, após o segundo blip. E lembrando que é o seguinte, a última vez que a gente viu o Thor, ele não tava muito bem, tava meio depressivo, só queria saber de jogar videogame, beber cerveja. E aí ele se juntou aos Guardiões da Galáxia, começou a melhorar, se valorizou, entendeu? E é onde a gente começa vendo o Thor aqui nesse filme. Ele tá junto com os Guardiões da Galáxia e eles estão salvando a galáxia aí, indo pelos planetas, salvando as pessoas, fazendo o que a Capitã Marvel não faz. Joguei a Shade aqui e vou embora. Mas basicamente é isso que ele tá fazendo. E é quando ele percebe que, ele descobre, na verdade, que os deuses estão sendo mortos. Tá? Existe uma pessoa que tá matando os deuses. E eu já vou falar dessa pessoa, que é inclusive a primeira cena do filme em si, mas vamos falar um pouquinho mais do Thor aqui por enquanto. E ele vai, descobre, recebe um chamado da Lady Sif. Gente, eu amo aquela mulher, toda vez que ela aparece. Inclusive eu queria uma série. Gente, Disney Plus, faz uma série pra mim da Lady Sif, porque aquela mulher é maravilhosa. E aí ele descobre que os deuses estão sendo mortos e tal. Ele consegue destruir ali uns invasores de um templo sagrado em um certo planeta. Por que eu tô falando tudo isso? Por causa das cabras. Gente, as cabras de Thor aparecem. É cabra? É cabra mesmo? Ou é... Gente, agora... Eu sei que é Gold. Agora me deu um de Sasha. Mas os Golds de Thor. Se você sabe um pouco de mitologia, você sabe que o Thor, ele tem uma... Não é carroça o nome, eu esqueci o nome. Que se dá bem. Não é um barco, tá? No filme é um barco. Mas ele tem essa... Eu vou continuar chamando de carroça, mas não é carroça o nome. E é puxado por dois bodes. Ele tem dois bodes que fazem esse... Bode ou é cabra, gente? Eu vou chamar de bode, tá? Ele tem esses bodes que fazem uns barulhos muito estranhos e são bem presentes na mitologia do Thor, não só na Marvel, tá? Não tô falando só de Marvel, tô falando de mitologia nórdica em geral, que são o Tooth Gnasher e o Tooth Grinder. Não tenho certeza se falo bem assim o nome deles, mas eles são presentes se você ler o Histórias de Thor, a história em que ele pede martelo pro gigante, blá blá blá. Esses bodes, eles aparecem e, gente, tudo pra mim, tudo pra mim. 10 de 10. 10 de 10. Mas tá, voltando a falar. Falando ainda de Thor, eu sinto que nesse filme a gente realmente tem o Deus do Trovão, que é uma coisa que parece que tinha sido esquecida. Eu não sei, eu sinto que nesse filme ele usa mais o poder do trovão e... Assim, obviamente, né? Ele é um deus, ele é muito poderoso. E ele tem cenas muito boas, o Chris Hemsworth tá maravilhoso. Gente, vamos parar um pouquinho pra deixar bem claro uma coisa. Cada filme tem o seu propósito.
Eu sinto que depois de Vingadores Ultimato, as pessoas se tornaram muito exigentes e muito... O problema não é você ser exigente, veja bem. O problema é você medir um filme pela régua do outro, tá? Ah, mas o filme não é bom. Eu vi que o filme não tá com uma recepção muito boa. Tá, mas por que que o filme não é bom? Ah, porque os efeitos não são bons. Ah, porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Você tem que ter argumentos palpáveis. Não é só porque, o filme é de comédia. Mas é o gênero do filme. Ele é comédia. Gente, Thor, Homem-Formiga, o próprio Homem de Ferro é uma vibe mais comédia. Se você quer ver um drama, vá assistir Capitão América. Se você quer ver, sei lá, uma coisa mais espionagem, vá ver Viúva Negra. Vá ver Vingadores. Então, tudo depende. Os filmes do Thor, eles são comédia. Porque o Thor, ele é uma comédia. Tanto nas HQs quanto no MCU. Claro, o Thor das HQs, principalmente aquele primeirão lá do Kirby, ele não é essa simpatia toda. Mas, gente, é assim que vem no MCU, tá? Então, não adianta tentar comparar com o Homem-Aranha no Way Home. Não adianta tentar, sabe... Cada filme tem o seu propósito. E esse filme cumpre muito bem o propósito dele. Que é contar uma história cíclica, que pode ser sim, que se amarre aí com mais algumas outras coisas. Do Disney Plus eu vou falar sobre isso. Mas é um filme muito bom. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do vilão desse filme. Vivido pelo Christian Bale, o Gorr, ele é um fanático que foi decepcionado pelo seu deus. E ele resolve que todos os deuses devem morrer. Porque ele perdeu a família dele, perdeu a filha dele. Mais uma vez o Bale passou por um processo de transformação, assim, ele perdeu muito peso pra fazer aquele personagem. O cara entrega tudo. E assim, eu acho que é o ator perfeito pra viver esse papel. O Gorr, ele é um personagem que também aparece lá nas HQs, ele aparece também como vilão do Thor. E ele tem essa espada que é a The Necro Sword. Não confundir com a Ebony Blade. Só um parêntesezinho. Lembra lá da cena pós-crédito do filme Eternos? Então, que o Kit Harington, ele acha uma lâmina que também chama por ele, não é a mesma lâmina, tá? Apesar de que, assim, aqui no MCU, essa Necro Sword, ela é um pouco diferente da HQ. Por que motivo? Sony. Porque a Necro Sword, ela envolve o arco do Venom, envolve a Sony. Logo, a gente sabe como que a Sony trabalha com essa questão dos direitos autorais. Então, é uma espada que mata deuses e que aos poucos também vai sugando a energia de quem a empunha. E como que o Gorr se encaixa nisso? Como que o filme continua? O Thor, ele recebe um chamado da Lady Sif e ele descobre que ele não vai conseguir sozinho. Porque ele tem essa tendência de, eu sou o Bambambam, eu sou o Thor e eu vou fazer sozinho. Só que ele não consegue. Ele recebe um chamado da Terra e as crianças de Asgard, da Nova Asgard, são levadas. E é lá onde ele encontra a Jane. Imagina que torta de climão. Você tá lá guerreando, você encontra a sua ex com o seu antigo martelo. Eu adoro essa dinâmica, essa piada do Mjolnir com o Stormbreaker. Acho maravilhosa. Lembrando que nas HQs a Jane, ela esconde a identidade dela por um bom tempo. Mas no filme não. Já entrega logo, diz, oi, tudo bom? E lembrando que também ela foi blipada. Então ela esteve 4 anos fora. E eu gosto como o filme dá informações sobre isso. Porque ela fala, faz uns 4 anos que a gente namorou. E ele fala, não, são 8 anos, tantos meses, tantos dias. Ou seja, 4 anos. Ela foi blipada. Então, pra ele o tempo passou a mais, obviamente. E a Jane é aquilo que a gente queria ver. Eu confesso que quando eu vi no trailer eu fiquei um pouco preocupada, principalmente pelo CGI. Mas no filme não. No filme eu não consegui sentir a presença do CGI. A Natalie Portman tá maravilhosa. Cenas de luta muito boas, coreografia muito boas. Adoro o Mjolnir que se quebra todo. Isso não tá nas HQs, mas eu acho que foi uma melhora, assim, uma licença poética maravilhosa. A química entre ela e o Thor, obviamente, tá presente e é muito forte. E eu gosto da dinâmica dos três. Tá, o Korg também tá junto, mas principalmente de King Valkyrie, Thor e Jane.
maravilhosa. E eu adoro a dinâmica das duas, da Jane com a Valkyrie. É, assim, é um humor interessante, é o tipo de coisa que não fica tão forçado que, por exemplo, eu senti que Ragnarok fez, que foi dar uma forçada de barra. Esse filme não. Eu sinto que a comédia foi, assim, equilibrada, ficou muito boa. Um outro ponto também são as luzes. Thor Ragnarok ficou bem conhecido por ser um filme colorido, mas ele ficou um filme colorido por colorido. E esse não. Eu sinto que nesse tem maior um simbolismo de luz e sombras. Tem muito essa questão da luz no set, da luz nos figurinos, da luz na iluminação, nas coisas, e também da ausência da luz lá no finalzinho do episódio, lá no finalzinho do filme. A mesma coisa com a trilha sonora. A trilha sonora, por exemplo, se a gente tá falando de Guardiões da Galáxia, tem uma trilha sonora maravilhosa, porém, ela termina sendo meio falha, porque ela não encaixa tão bem. Eu falei sobre isso com o Guilherme, eu vou deixar aqui em cima. Essa não, eu sinto que encaixa super bem com o filme. Majoritariamente Guns N' Roses, e achei que encaixou super bem também. E aí o Thor percebe que ele não vai conseguir chegar lá sozinho. Ele não vai conseguir derrotá-lo sozinho, nem com a ajuda da Jane. Então eles resolvem ir a Omnipotence City, que também tá nas HQs. É uma cidade onde todos os deuses se reúnem. E quando falamos todos os deuses, estamos falando de todos os deuses. Deuses gregos, romanos, mitologia nórdica também, mitologia egípcia, lembra de alguma coisa? Moon Knight, o deus Ra tá lá. Isso pode ser uma conexão com a série do Cavaleiro da Lua. Lembrando que não foi confirmada uma segunda temporada, porém tem aquela cena pós-crédito que indica muito uma sequência para aquela série. Então pode ser sim que se amarre com o filme do Thor, que já não era a hora de dar uma unida melhor ali das séries com os filmes. Porque até então, a única série que tem realmente uma ligação direta com os filmes é WandaVision. E Thor chega lá, poderoso Zeus, me ajude, papai, Zeus, não tô nem aí, meu filho, tá? Se os deuses menores morreram, não quero saber, não é meu problema, não é meu BO, não tô nem aí, porque ele não tem a chave pra Eternity. E o que é Eternity? Eternity é uma entidade cósmica muito poderosa. Basicamente isso que a gente precisa saber por enquanto. E que, no MCU, ela vai te dar um desejo. Qualquer pessoa que conseguir chegar lá, ela vai garantir o teu desejo, e seja lá qual for. E o Thor fala, putz, eu não posso deixar que isso aconteça, obviamente. E Zeus fala, mas ele não tem a chave. Dane-se que ele não tem a chave. Não vamos deixar o cara tentar. Então o Thor rouba o raio do Zeus e aparentemente o mata. Honestamente, ele até enganou a mim, porque eu achei que Zeus tinha morrido. Mas Zeus não morreu. E essa é uma das cenas pós-crédito. Zeus, revoltado, mandando seu filho Hércules atrás do Thor. Existe um arco nas HQs, justamente em que o Hércules e o Thor não se batem muito bem. Então, aí, uma sequência pro futuro. E a outra cena pós-crédito é a Jane chegando em Valhalla, porque ela morre. Pois o seu sacrifício para salvar ali a humanidade. Porque a gente descobre que cada vez que ela usa o martelo, ela se enfraquece devido ao seu câncer na estágio 4. Isso é bem similar à HQ, realmente. A Jane, ela também tá com câncer. E ela decide salvar as pessoas. Ela vai para salvar o Thor mais uma vez, usa o martelo. E ela morre. E ela morre como uma deusa e renasce lá em Valhalla. Isso pode significar duas coisas. Para mim, isso significa que o arco dela no MCU acabou. E acabou muito bem. Ela tá em Valhalla, vai festejar até o dia do Ragnarok. Entendeu? Ou não. Quer dizer que por aí... A gente tá falando de Marvel, então tudo pode acontecer. Pode querer dar, assim... Honestamente, eu acho que vai depender da resposta do público
a personagem dela. Pra se eles vão enfiá-la mais em algum canto. Mas eu acredito que o arco dela terminou. Maravilhosamente bem, mas terminou. Um outro ponto é que lá quando eles chegam na Eternity, no salão, existem várias estátuas. Estátuas cheias de easter egg, então Infinity tá lá, The Living Tribunal tá lá, e o Watcher tá lá. Tá o lá do What If. Gente, cada vez que eu falo de What If, mas o What If ela é uma série que tá tão amarrada com o MCU que eu tenho até medo, gente. É real, eu tenho até medo mesmo. Mas ele aparece, tá lá no cantinho, se você prestar atenção. E quando eu coloquei aqui no título que esse filme não é nada disso que você tá pensando, é porque esse filme não é sobre o que eu tava pensando. Com o nome Love and Thunder, eu tinha medo desse filme ser uma história de amor. De focar na Jane, mas não. O amor não é só o amor que o Thor tem pela Jane. É o amor que o Gore tem pela sua filha. É o amor que o Thor tem pelo Loki. É o amor que a Valkyrie tem pela namorada que ela perdeu. Então, essa questão do amor é importante. E o Taika, ele não ia falar só apenas de um tipo de amor. Então, o Korg dando à luz a um Korgzinho com outro cara é lindo, gente. É linda a cena. Ele explica tudo muito rápido. Eu até tinha comentado isso também no vídeo do Doutor Estranho, sobre a questão da América Chaves. Vai que no planeta, ou na realidade de onde ela vem, duas mulheres conseguem reproduzir. Por que não? A gente não sabe. É um multiverso. E o Korg, né? Ele conhece um outro cara e ele tem um filho com esse cara. Eu achei lindo. Fora que a Tessa dando em cima das ninfas lá do Olimpo também achei maravilhoso. E não era de se esperar menos. Quando a gente sabe que o filme também é ser do Taika, não tem como esperar menos. E, assim, em geral, o filme é muito bom. Eu gostei bastante. E no fim das contas, o Thor, ele fica cuidando da filhinha do Gore. Que, como ela reviveu de uma entidade cósmica, agora ela tem poderes. E isso dá muito pano pra manga pra gente teorizar quem que seria, né? Essa filha aí, mas ela ficou com ele. Inclusive, a atriz que faz ela é a filha biológica do Thor. Então, Thor é sobre isso. É sobre amor, todo tipo de amor, e trovão. Não mais eu fico por aqui. Eu quero que você comente se você discorda de mim em algum ponto, o que você achou desse filme. Um beijo e até a próxima.